Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neuropsicologia clínica e neurociência clínica. No episódio de hoje, eu falo sobre remédios off-label. E aí, tá chegando agora? Já ouviu os outros episódios do podcast? Pois é, tem muitos episódios, já estão chegando próximo aos 200 episódios. Eu sei que é muita coisa, mas se você não ouviu todos, que tal fazer uma programação para aos pouquinhos ir ouvindo e enriquecer seus conhecimentos sobre as neurociências e sobre o nosso bem-estar, nosso comportamento? Então é só ir lá nas plataformas, se programar, colocar o canal em seus favoritos e você também vai ser sempre informado sobre as novidades que aparecerem. E eu não posso deixar de pedir aqui para que você compartilhe o canal desse podcast em sua plataforma preferida para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho e também compartilhe os episódios que você gostar sempre, pois a gente consegue manter esse projeto a partir da audiência. Então, se você nos ajudar nesse ponto, realmente você vai estar fazendo muito para que o projeto continue e traga sempre boas informações para todos. Também convido todos a participarem do podcast, enviando mensagens com críticas, dúvidas, elogios, sugestões. Isso pode ser feito por e-mail, pelo podcast @sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp código 229922211003. E sempre agora falando também mais um convite para visitarem e curtirem as redes sociais que eu mantenho sobre as neurociências, onde eu coloco vídeos curtos com dicas, materiais para reflexão. Isso pode ser acessado e visto no TikTok, no Instagram e no Facebook. Em todas essas redes você pode achar pelo nome neurociência.af. Neste episódio eu vou falar sobre remédios off-label, que é um termo que passou a ser conhecido ali na pandemia, com pessoas que tentavam fazer alguns tratamentos que não eram os mais recomendados para a Covid e que acaba sendo, na verdade, uma prática bastante difundida, bastante utilizada, sendo que nem sempre segura. E esse episódio ele vem justamente reunindo algumas informações que eu já pulverizei em outros episódios, mas que eu achei importante deixar como um alerta para aqueles que já estão fazendo uso de medicações off-label ou então que têm alguma intenção em fazer esse tipo de uso. O uso de medicamentos off-label, ele se dá quando a pessoa utiliza um determinado remédio, uma determinada substância, para algo diferente daquilo que é o propósito dele. Foi pesquisado para uma certa doença, para uma certa condição, para resolver um determinado problema, e você acaba utilizando ele para uma outra situação, um outro problema para o qual ele não foi pesquisado. Esse é um uso off-label dos medicamentos e dos remédios. Por isso esse termo off-label. Label seria a bula, né? A etiqueta dele. E off-label é você usar fora dessa bula, fora da indicação dele, desse material técnico dele. Isso tem, quando eu falo que isso é uma prática comum, é porque realmente várias medicações acabam sendo utilizadas para propósitos diversos daqueles em que elas foram planejadas, foram pesquisadas, estudadas, e que algumas situações realmente são situações que talvez demandem esse uso e que tem algum benefício disso. Porém, algumas informações se fazem necessárias, porque muitas pessoas também, às vezes, utilizam o medicamento off-label e em algumas situações elas nem sabem que estão utilizando o medicamento de uma forma off-label. A primeira coisa que eu preciso deixar claro: um medicamento, uma substância para ser liberada a uso, ela tem que passar por diversas fases, né? Ela tem que ter pesquisa científica, aí tem fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, que são diversas etapas de análise e de pesquisa em cima dessa substância para ver se de fato ela é segura, se ela não gera efeitos diversos àqueles que deveria ter,
se ela não põe em risco alguma coisa, se ela não causa, de repente, uma outra doença não prevista e assim por diante. Os medicamentos que são registrados, estão disponíveis no mercado, eles têm um propósito. Então você tem um medicamento para infecções, outro para inflamações, outro para combater uma doença viral, uma doença bacteriana ou alguma outra situação. E eles, para serem registrados enquanto medicamento para aquela situação, eles passam por todas essas etapas, por todas essas fases, por todas as revisões científicas necessárias e, mais ainda, uma vistoria das agências reguladoras de cada país para que possam ser registrados com aquela finalidade. Então, a primeira informação importante que a gente precisa ter é que o uso off-label de medicamentos é um uso que não passou por todas essas etapas. Se é um uso off-label, é justamente porque ele não está autorizado e prescrito e tecnicamente indicado para aquela finalidade. Por isso o nome off-label. Se ele já tivesse passado por todas as etapas, ele não seria mais off-label. Ele também estaria registrado para aquela aplicação, né, que se usa. Então ele deixaria de ser off-label. Ele passaria a ter na bula, nas especificações técnicas dela, aquela indicação também. Então o que o torna off-label é justamente o fato de não haver essas pesquisas e não haver todos esses protocolos tendo sido seguidos para aquela medicação. Bom, e aí, quando eu falo em medicamentos off-label, existe vários usos e as pessoas têm utilizado para muita coisa, vários tipos de medicamento, para vários resultados. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Alguns remédios que são utilizados para dormir, para facilitar o dormir, para deixar a pessoa mais relaxada. Tem medicamentos que estão sendo utilizados para emagrecimento, para a pessoa emagrecer de forma mais eficaz, mais rápida. Outros estão sendo utilizados como propulsores, né, geradores para ganho de massa muscular. Então, vários medicamentos estão sendo utilizados para várias finalidades diversas daquelas que eles foram pesquisados. E aí a gente tem que entender que qual é o problema de se usar um medicamento off-label. O problema básico é que todo mundo já deve imaginar que, com base no que eu já falei, que é justamente você não saber o que isso vai gerar no futuro. Né? A gente não, por ele não ter passado por todas as etapas e todas as exigências e todas as checagens científicas, você pode ter efeitos mais à frente que não estavam previstos lá atrás, que pareciam seguros, mas que na verdade não são tão seguros assim. Eu não quero ser alarmista, mas aí eu vou citar uma historinha. Se vocês pesquisarem aí no Google ou em outros sites de busca, vocês vão ouvir falar, vocês vão ler histórias sobre a talidomida, por exemplo. A talidomida, ela foi amplamente divulgada como segura, foi utilizada por médicos, prescrita como segura, tomadas por um monte de mulheres grávidas, em muitas situações para conter o enjoo da gravidez. Só que, se vocês lerem a história, vocês vão ver qual foi o resultado. Tivemos uma geração chamada geração talidomida, que foi uma geração de crianças defeituosas e com problemas irreversíveis, em virtude de terem sido geradas mediante o uso da mãe da talidomida. E era um medicamento tido como seguro. Só que, por que isso ocorreu? É simples. Você tem possibilidade de efeitos imediatos, que é aquele fato. Bom, se eu tomar um remédio agora, eu corro o risco de ter uma parada cardíaca, uma intoxicação grave, ou algo que vá pôr a minha vida em risco imediatamente, hoje, amanhã? Não vou ter. Então ela é segura. Ela é segura, vírgula, até a página 2. Ela é segura para um uso imediato. Ela é segura no tocante a sintomas imediatos. Agora, existem outros estudos que são necessários e que alguns deles só são feitos com o passar do tempo, que é justamente os efeitos dele em uso contínuo, o efeito dele de longo prazo,
o efeito dele em gerações posteriores. Então, tudo isso você não consegue pesquisar e ter uma análise no consultório de um médico. Por mais que o médico seja competente, ele não vai conseguir te dar um remédio hoje e saber se ele não vai ter um efeito daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Porque ele é médico, ele não é um pesquisador. E se o remédio não tem uma literatura que embase, uma literatura científica, que embase aquele uso, fica uma interrogação muito grande. Ele pode observar e saber estatisticamente que nos pacientes onde ele aplica ou ele indica aquele medicamento, não há um efeito imediato. Ninguém teve parada cardíaca, ninguém se intoxicou imediatamente, ok, mas ele não tem meios de, num consultório, por melhor que ele seja enquanto profissional médico, ele não tem como avaliar se daqui a 3, 5 anos surgirão problemas em virtude desse uso. Até porque problemas futuros que a pessoa tenha dificilmente vão ser associados a esse uso. Então, chegou mais à frente, a pessoa teve um problema qualquer, quem pode garantir que esse problema é ou não derivado daquele uso off-label? Percebem a dificuldade da coisa? Então, não é uma questão muito simples, tá? Não é simples dizer, é seguro mais ou menos. Com que base ele está falando isso? E mesmo alguns usos off-label já começam a ser pesquisados, já começa a ter algum tipo de literatura, mas a grande maioria são efeitos e pesquisas feitas de curto prazo. Você não tem um efeito longo prazo analisado muito concretamente, salvo algumas classes de medicamento que já se sabe que são danosos e tal. E aí a gente precisa entender algumas situações, tá? Eu falo às vezes aqui, as pessoas acham que eu estou falando contra a classe médica, isso não tem nada a ver, pessoal. Só que a gente tem que imaginar o seguinte, cada um tem a sua habilitação e o seu limite de atuação, né? Normalmente, os médicos eles atuam em cima de protocolos médicos, protocolos clínicos, que são divulgados, pesquisados e gerados através de pesquisas científicas. Então, os cientistas vão lá, pesquisam, geram esses protocolos e a partir desses protocolos os médicos atuam. Os médicos têm a liberdade de prescrição, porém, essa liberdade não dá a eles o direito de prescrever algo que não é recomendado cientificamente. Eles podem fazer o uso off-label? Pode, dentro de um certo critério, né? Eles não podem te indicar, por exemplo, um chá tóxico dizendo que aquilo vai curar. Isso foge aos limites e aos padrões de uso, percebem? E aí, infelizmente, nesse sentido, a legislação ela não é muito clara, não há esses limites, eles não são muito determinados, eles não são muito preto no branco. E aí você tem profissionais de área médica, como tem em todas as áreas, que não são tão fiéis assim às normas e às regras. Então você tem médicos que realmente prescrevem medicamentos que notadamente possuem efeitos diversos, que já se sabe disso e mesmo assim esses médicos continuam prescrevendo, quando o bom senso mandaria que não prescrevesse. E outros médicos prescrevem muitas vezes até na boa intenção, mas sem ter o embasamento científico ou técnico para aquilo. E coloca o paciente em risco. Uma coisa é o médico prescrever e conversar com o paciente, explicar os riscos que ele está correndo. Outra coisa é ele iludir o paciente, dizer, não, pode tomar que é seguro, não vai dar problema nenhum, você não corre risco nenhum. E o paciente não é de área médica, não é de nada, ele vai acreditar no profissional. Tá? Então são situações muito diferentes. O que eu sempre critico é isso. Vai fazer um uso off-label? Explica tudo. Explica até onde você sabe e até onde você não sabe, que é uma interrogação. Mas geralmente isso não acontece. Por quê? Porque acaba sendo bom para o médico, muitas vezes, o paciente, não, poxa, ele me deu um remedinho lá, beleza, dormi que é uma beleza. Ou tomei um remedinho lá, emagreci rápido,
Tá, mas ele te falou dos prováveis riscos daquilo ali? Ele te falou das interrogações que existem acerca daquele remédio a médio e longo prazo? Ele parou com você e te explicou tudo que envolve esse uso? Ou não? Ele só disse, não, é seguro, está todo mundo usando, pode usar também. A gente tem que imaginar uma outra coisa importante aí. O que vale para todo mundo não vale para você necessariamente. É um outro problema. As pessoas acham, porque fulano teve tal problema, tomou um remedinho tal, ficou bom, que é uma beleza. Então é só você tomar também que você vai ficar bom. Não. Cada pessoa é uma pessoa. Cada indivíduo é um indivíduo. E cada estrutura orgânica é uma estrutura orgânica. As pessoas, elas podem ter questões próprias que fogem à estatística de maioria. Tem pessoas, por exemplo, que se tomar certos analgésicos, elas podem morrer. Tem pessoas que não, tomam isso diariamente, não acontece nada. Então, como que você pode analisar e saber desses riscos sem que haja pesquisas adequadas e sem que haja uns padrões mínimos exigidos de controle de risco? Um remédio, se ele tiver acima de tantos % de risco, por melhor que ele seja para aquilo, ele não vai ser liberado. Porque a chance dele causar problema talvez seja igual ou maior do que a solução. Não vale a pena. Eu acho que falta no país e até no mundo informação. Eu acho que, se eu quero tomar um veneno achando que eu vou ficar bom, o problema é meu. Concordo com isso. Só que você não pode tomar esta decisão induzido ao erro, achando que vai dar tudo certo porque um profissional que deveria te orientar não te orientou. É este o grande alerta que eu quero deixar nesse episódio. E aí as pessoas dizem, mas qual problema eu posso ter em fazer um uso off-label? Bom, vamos lá. Eu vou exemplificar, tá? São muitos os problemas, mas eu vou exemplificar alguns. A primeira coisa, você tem que imaginar que o nosso corpo, e aí inclui o cérebro, por isso que eu entro como neurociência, ele tem uma tendência, uma busca por sempre balancear e equilibrar o nosso corpo por um padrão que ele está programado. Então, eu posso ter uma tendência a engordar ou a emagrecer, não sei, ou eu posso ter uma tendência a não engordar e a partir de uma certa idade começar a ter a tendência de engordar por questões metabólicas. Mas o fato é que eu vou ter aquela tendência e aquele, digamos, ponto de equilíbrio do meu corpo, que é manter os hormônios em certo nível, manter o açúcar em certo nível, tá? Se eu vou ter alta ou baixa absorção de açúcar, outras questões, aí é outra história, mas ele vai tentar achar um ponto de equilíbrio. E aí, se eu tomo uma medicação que eu não preciso para forçar o meu corpo a sair desse ponto de equilíbrio, qual vai ser a primeira reação dele? Desesperadamente buscar uma forma de se equilibrar de novo. Isso é o chamado efeito rebote. Então, isso vai gerar o quê? Digamos, vou dar um exemplo aqui. Eu estou tomando um remédio, um hormônio da tireoide com a intenção de emagrecer. Dependendo da dose, de como você toma, realmente você pode emagrecer com ele. Tá? Só que, qual o preço que se paga? O efeito rebote. Porque o que vai acontecer? Se eu não preciso daquele hormônio, minha tireoide está ok, eu vou tomar um hormônio a mais do que eu preciso. Porque o meu corpo está no ponto de equilíbrio. Aí, qual vai ser a análise do meu corpo ali, do meu cérebro, do meu corpo? Bom, eu estou trabalhando dessa forma e eu estou tendo mais hormônio do que eu precisava. Por que desse mais hormônio? Porque eu estou tomando comprimidinho. E aí eu estou tendo mais hormônio. Então o que ele vai falar? Poxa, então eu tenho que produzir menos. Por que eu vou ficar produzindo hormônio se está em excesso? Ele vai reduzir a produção natural do hormônio da tireoide. Qual vai ser o resultado? Daqui a pouco o remédio não faz mais efeito, porque o remédio que você está tomando vai ser só complementado pelo seu corpo, ele não vai ficar em excesso. Aí o seu corpo vai balancear de novo, vai entrar no ponto de equilíbrio de novo e você vai parar de ter o efeito que você queria de emagrecimento. Aí o que você vai ter que fazer para poder voltar a fazer efeito?
Aumentar a dose. Aí você aumenta a dose, o teu corpo, poxa, eu diminuí a produção e mesmo assim eu estou tendo excesso. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir mais. Aí ele diminui mais ainda a produção do hormônio, para achar esse ponto de equilíbrio de novo. E aí o que vai acontecer? O remédio vai parar de fazer efeito de novo. Aí se você quiser que ele continue fazendo efeito para emagrecer, você vai ter que aumentar a dose outra vez. Então aí você vai ter duas situações. Ou serão medicamentos que no início vão funcionar muito bem, mas depois vão parar o efeito deles, ou seja, é um efeito momentâneo. E segundo, que você corre o risco de, não tendo problema da tireoide originalmente, passar a ter. Porque o teu corpo foi reduzindo, diminuindo, em alguns casos até parando por completo, a produção desse hormônio, porque você está ingerindo de forma artificial, sem ele precisar. E aí quando você para o remédio, não tem, porque o seu corpo não está produzindo, porque ele está aguardando chegar aquele de fora. Se você entrou num quadro irreversível, já era, você vai ter que passar a ficar dependente do remédio para se equilibrar, não para emagrecer mais, para funcionar, né? E se for algo reversível, você vai ter que fazer algum tratamento, ou às vezes o tempo vai fazer com que ele aos poucos retome a produção. Então isso é só um dos efeitos, só um possível. Existem outros medicamentos que causam dependência química, assim como a cocaína, outras substâncias que são ditas ilícitas. Existem algumas drogas que são usadas em um hospital que também fazem a mesma coisa. E que as pessoas estão tomando indiscriminadamente, algumas até indicado por médico. Eu canso de falar aqui, vira e mexe eu estou falando aqui em algum episódio dos chamados benzodiazepínicos, que são aqueles remédios que têm se usado muito para dormir, que é Rivotril, Clonazepam, Diazepam, Lexotan. Cara, esses remédios não é como o hormônio da tireoide, por exemplo. Eles estragam o sistema nervoso central. Eles estragam, eles causam danos neurológicos que são irreversíveis. Aí você me diz, poxa, então por que esses remédios estão no mercado? Porque eles têm a função deles. A função deles não é você tomar todo dia para dormir. A função deles é para você utilizar em emergências, em urgências, para conter um estado de choque, alguma coisa nesse sentido, para poder entrar com tratamento. A função dele não é a pessoa tomar um comprimidinho todo dia. Só que são remédios dos mais vendidos no Brasil, eu diria que no mundo, para uso contínuo. Aí a pessoa mais à frente começa a ter problemas de memória, problemas de apetite, problemas diversos, cognitivos, algumas Alzheimer, que hoje já se sabe que aumenta muito a chance de Alzheimer, mesmo para quem não teria. Aí a pessoa tem todos esses efeitos, ninguém vai dizer, ele tem Alzheimer porque ele ficou tomando Rivotril. Ninguém tem Alzheimer porque ele tomou Clonazepam. Quem faz essa associação? Ninguém. Mas já se sabe que pode ter. Percebem? Então é um risco, é um preço que se paga. Vou dar um outro exemplo. Porque assim, muitas pessoas acham que são só remédios tarja preta. Não são. Né? O hormônio da tireoide mesmo é um que não é tarja preta, qualquer um vai na farmácia e compra. Um outro exemplo que eu dou, existem remédios que são de uma classe chamada hipnóticos. Cara, eles são remédios que são muito usados como pré-sedativo, pré-anestésico. A pessoa vai fazer um processo cirúrgico, um processo mais agressivo, precisa ser anestesiada, precisa ser sedada, se utiliza muito os hipnóticos. Tá? Tem gente usando para dormir e ele não é tarja preta. Tá? Só que ele literalmente desliga a pessoa, ele causa ausências na pessoa e com uso contínuo e frequente danos no sistema nervoso central. E não são os benzodiazepínicos, eles não têm tarja preta. Eles são até controlados, mas eles não são, né, aqueles tidos como de alto risco. Eu falei aqui desses remédios, tá? Um outro também que eu costumo falar bastante é a Ritalina e remédios para TDA, né? Que eu claramente percebo que está tendo um super diagnóstico de TDA, até quem não tem está sendo tido como se tivesse, ou mesmo quem tem
poderia ter um controle na rotina diária, a pessoa está indo para medicamentos. Então está muito fácil tomar remedinho para tentar resolver os problemas imediatos. Só que a nossa sociedade está imediatista. Ela está resolvendo o problema hoje e agora e quer que se dane daqui a um ano. Só que nesse que se dane daqui a um ano, a pessoa está toda ferrada daqui a um ano e não sabe por quê. Não sabe a origem. Tá? Mas será que é um preço que ela está pagando pelo que ela fez lá atrás? Não dá para saber. Porque depois de feito, como é que você vai saber? A meleca já está feita. Para chegar a uma conclusão sobre a meleca é difícil. Eu acho o seguinte, existem situações e situações, mas eu acho que as pessoas só podem decidir mediante informação. Se um profissional de área de saúde ou médica prescreve um uso off-label e não informa o paciente o que ele desconhece sobre aquilo, olha, até aqui eu sei que é seguro, que não tem problema, que causa esse efeito, mas daqui para lá eu não sei te dizer, eu não sei isso, não sei aquilo, se suspeita disso ou daquilo, há um risco tal. Se ele não é sincero a esse ponto, desconfie, justamente porque é uma coisa muito fácil, né? Chegar e dar um remédio, ele resolveu a tua situação, passou como um bom profissional de área médica, resolveu o problema imediatamente, mas no futuro a pessoa que se lasque para buscar as soluções, né? Eu costumo dar até um exemplo aqui nos cursos que eu faço, que é o seguinte: digamos que você pegue um motor de Ferrari ou um motor de Porsche e coloque num Fusca, se isso for possível. Você adapte um motor de um Ferrari ou de um Porsche num Fusca. Você acha que a estrutura mecânica, a estrutura total do Fusca vai aguentar aquele motor por muito tempo? Andar com aquele motor? Não vai. Por quê? Porque a mecânica dele, o projeto dele não foi feito para ter um motor de Ferrari ou de Porsche. Então ele vai começar a quebrar até chegar a um ponto que é perda total. Ele vai falir. É a mesma situação, né? Existem medicamentos como aqueles que são para estímulo cognitivo, né? Tipo a Ritalina e tal, assim como para produção de massa muscular, que são medicamentos que estimulam um certo comportamento. É como se eles turbinassem o nosso corpo. Se o nosso corpo tem uma estrutura X e você forçosamente faz ele operar com uma estrutura Y, você acha que a estrutura aguenta isso? Fazendo essa analogia com o carro, lógico que não, porque ele não foi preparado para isso, ele não faz parte da natureza dele ter aquele tipo de comportamento. E aí você está forçando ele a ter uma atuação que não é o natural, né? E isso vai acontecer em diversas situações, tá? Você tira um equilíbrio. Eu vejo, eu entendo que muitas pessoas às vezes questionam: poxa, mas que equilíbrio é esse se qualquer coisa que eu como eu engordo, tal? Lamento, mas é o equilíbrio que o seu corpo achou e que foi programado. Você quer melhorar isso de alguma forma? Melhore de uma forma saudável, sem correr risco, né? O grande problema é que as pessoas estão com preguiça, né? E aí eu digo, preguiça de fazer um trabalho muscular para ganhar massa muscular, e elas querem da noite para o dia de forma mágica. Preguiça de fazer uma reeducação alimentar, uma reeducação de rotina para poder ter uma vida saudável ou para ter o controle do peso da forma que precisa. Estão com preguiça de readequar suas rotinas, de readequar seus horários, de fazer leituras para poder facilitar o sono. Então, as pessoas, eu estou falando aqui preguiça, mas pode ser uma preguiça, pode ser falta de tempo, correria do dia a dia, aí cada um é cada um. Mas o fato é que isso está empurrando as pessoas a não fazerem o que deveriam. E nisso elas simplesmente vão lá, tomam um comprimidinho e acham que está tudo bom. Acho que está tudo bem. E estão se lascando para o que vem depois. Não estão atentas aos riscos que elas podem estar correndo em alguma situação. Eu estou querendo dizer com isso que elas vão ter problema invariavelmente 100% das vezes? Não.
porque nada é exato, nada é 100% e nada é certo. Mas eu estou dizendo que elas vão deixar de ter? Também não. Então é uma roleta russa. Pode dar certo com você, pode não dar. Aí aqui eu vou até me incluir também. Eu tenho um medicamento que eu tomo de forma off-label, mas eu sei os riscos, eu sei o preço que eu corro o risco de pagar e eu sei em que situações que ele pode me auxiliar ou não. E eu decido. É um medicamento que eu uso para crises absurdas de enxaqueca. Só que, às vezes, eu passo crises ferozes de enxaqueca e não tomo. Justamente por saber do preço que eu posso pagar por isso, usando frequentemente. Então, o que eu faço? Eu utilizo quando eu percebo que o custo-benefício, ou seja, o preço que eu vou pagar, que eu vou correr o risco de pagar, compensa a melhora que eu vou ter naquele momento. Se eu vou me arriscar, podendo aguentar um pouquinho, podendo tentar outras alternativas, eu vou tentar outras alternativas. Mas eu sei os riscos, sei o que pode me levar, sei as tendências que eu posso ter em utilizar ele constantemente e sei qual o benefício off-label que ele está me dando. E aí eu penso, em cada situação eu decido situação por situação se eu uso ou não ele. E vou te ser sincero, eu estou falando aqui de um caso pessoal meu para não ter que citar terceiros como exemplo, mas citando a mim mesmo. Eu tenho crises frequentes de enxaqueca, mas se eu te falar que já tem quase 2 anos que eu não coloco um comprimido desse na boca, eu não coloco, mesmo com as crises. Por quê? Porque é uma decisão minha. Só que amanhã eu posso entrar numa crise de querer tomar? Posso. Mas aí eu estou decidindo de forma consciente. Agora, será que você que está tomando um medicamento off-label, né, que está tendo essa indicação, tem todas as informações para que possa decidir realmente? Ou você está indo nas águas? Ou de um profissional, ou de uma moda, né? A gente tem que entender, mas está na moda, está todo mundo tomando e dando certo. Tá, mas você não é todo mundo. Primeiro que mesmo que todo mundo esteja tomando, não significa que todo mundo não vai ter problema. Vide a geração talidomida. Basta dar uma pesquisada. Tomou uma geração inteira e foi uma geração inteira de sequelados depois. Não estou querendo ser alarmista, mas a gente tem que ser realista, né? Então, primeiro, você tem que saber tudo que cerca aquilo. Segundo, você não pode ser levado por essa questão de maioria. O que serve para a maioria não necessariamente serve para você. Eu já falei isso várias vezes. Tem pessoas que se intoxicam com água. Aliás, tem pessoas não. Qualquer pessoa que toma água em excesso pode se intoxicar por água. As pessoas acham, não, água quanto mais melhor. Não. Se você tomar mais água do que o seu rim consegue processar, você vai ter uma intoxicação por água. E a coisa é séria. Então, até a água tem risco. Água tem risco, analgésico tem risco, os remédios mais simples têm risco. Não existe remédio 100% seguro. O médico que lhe fizer essa afirmação está errado. Então pesquise bem que você vai ver. Não existe remédio 100% garantia, com 100% de garantia de segurança. Não existe. Todos eles têm uma margem de insegurança e de risco, que pode ser mínima ou pode ser alta, mas existe. A partir do momento que você usa sem pesquisa, né, sem um embasamento científico, certamente essa margem vira uma interrogação. Tá? E é importante você ter sempre isso em mente. Eu vou repetir sempre esse alerta. O fato de não haver problema agora não significa que não vá ter daqui a 1 ano, daqui a 5, daqui a 10. E havendo problemas daqui a 1, 5, 10... que garantias que você vai ter se foi por causa do remédio ou não. Então não se faz estatística, não se faz levantamento e não se tem dados. Então o que eu posso dizer nessa situação? Procure profissionais sérios. E quando eu falo em profissionais sérios, são profissionais que realmente deixem você decidir com base na informação. Te deem bastante informação, te deem material para ler e que você possa decidir por você.
e não por indicação dele, quando o uso é off-label, óbvio. Além de profissionais sérios, que você também faça a sua pesquisa. E o mais importante de tudo, que você não vá pela moda e pela maioria, pois na hora de um problema, essa maioria não vem te ajudar. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Se você quer escrever para a gente com críticas, dúvidas, elogios, sugestões, basta enviar um e-mail para podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99222 1003. Também te convido a maratonar esse canal e ouvir os episódios passados, quem ainda não ouviu. É só ir lá fazer uma programaçãozinha e ouvindo aos poucos. E também não deixe de compartilhar tanto os canais quanto os episódios que você gostar para seus amigos, colegas de trabalho, pois esse compartilhamento nos ajuda a manter o projeto ativo. Um abraço a todos e até semana que vem.